Bom, vamos lá. Tem um símbolo que tá por toda parte, em todo canto que a gente olha, a estrela. Sabe? Tá em bandeiras, logotipos de marcas, na calçada da fama. Mas o que ela significa de verdade? Por que justo essa forma, com essas pontas, guia a humanidade há tanto, tanto tempo? A história por trás disso tudo, olha, conecta a astronomia, mitologia e a nossa própria essência. É uma boa pergunta, né? A gente quase nunca para pensar nisso. A gente vê a estrela e, sei lá, só aceita. Mas por que essa forma específica, com esse brilho todo, capturou tanto a nossa imaginação? Para a gente começar a entender, é só dar uma olhada nas coisas do nosso dia a dia. Pensa aí, de carros a tênis, a estrela virou quase um sinônimo de qualidade, de excelência. É tipo um padrão a ser seguido, sabe? É um selo de aprovação que a gente bate o olho e reconhece na hora, sem nem pensar. E não é só no comércio, não. A estrela vira um símbolo de nação, de união, de ideais. Países inteiros se unem debaixo da imagem de estrelas e cada uma delas representa um estado, um povo, um sonho coletivo. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Porque muito, mas muito antes de existirem marcas e nações, a estrela já era um pilar em rituais e mitos ancestrais. E é essa jornada, do sagrado para o nosso cotidiano, que a gente vai desvendar agora. Na raiz de tudo, o significado mais básico da estrela é esse: a luz que fura a escuridão. E essa ideia, que parece tão simples, na verdade se desdobra em um dos maiores conflitos do pensamento humano. Imagina só, na antiguidade as estrelas eram literalmente o nosso GPS. Eram faróis na escuridão total. Daí, simbolicamente, elas viraram a mesma coisa para a nossa vida interior, sabe? Guias espirituais que representam a luta da nossa consciência, da luz, contra o desconhecido, contra a matéria. E olha que interessante como a maçonaria pegou essa ideia e criou uma imagem super poderosa. A estrela flamejante não é só uma luz qualquer, não. É a luz da sabedoria, da perfeição, que brilha de dentro para fora. A luz de quem alcançou um novo nível de consciência. E agora a gente entra num detalhe que faz toda a diferença. O número de pontas de uma estrela nunca é por acaso. Cada formato carrega um monte de significados. É quase um código que as culturas antigas usavam para entender tanto o ser humano quanto o próprio universo. Vamos começar pela mais famosa de todas, né? A estrela de 5 pontas. Pensa assim, o pentagrama é basicamente um mapa do ser humano. Cada ponta pode ser um membro do corpo mais a cabeça, formando uma pessoa. Ou então, pode representar os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e lá em cima o espírito. É a imagem da perfeição humana em total equilíbrio. Agora, se a gente bota mais uma ponta, aí a história muda toda. Então, o ponto crucial é o seguinte: o hexagrama é o símbolo da união dos opostos. Tem um triângulo apontando para cima, para o céu, para o espiritual, e o outro apontando para baixo, para a terra, para o material. Quando eles se entrelaçam, formam o equilíbrio cósmico perfeito, a grande harmonia do universo. E para fechar essa parte, vamos para a estrela de 7 pontas, que nos leva ainda mais fundo nessa ideia de harmonia. O número 7, né? Ele está em todo lugar, nos planetas que os antigos conheciam, nos dias da semana, nas notas musicais. Por isso, o heptagrama simboliza a ordem divina do universo. É a tal da música das esferas, aquela ideia de que o cosmos funciona com uma perfeição matemática super harmoniosa. Até agora, a gente falou das estrelas como símbolos gerais, mas tem uma que é completamente diferente. Uma estrela que, pela sua própria natureza, virou o maior símbolo de centro e de estabilidade que existe. E essa frase resume perfeitamente a importância da estrela polar. Imagina a cena: o céu inteiro parece girar durante a noite, mas ela fica lá, parada, fixa, um ponto de referência que não muda nunca. Para os navegadores, isso significava sobreviver. Para os filósofos, era a imagem do próprio divino. E os nomes que deram para ela pelo mundo são sensacionais, olha só: pilar, estaca, prego. Todos eles passam a mesma ideia, a de que essa estrela é o eixo que segura o céu, o ponto fixo que conecta o nosso mundo a algo maior. Bora fazer uma viagem rapidinha pelo mundo para ver como outros povos olhavam para essas mesmas estrelas? É incrível ver as mitologias que eles criaram a partir da mesma observação do céu. Nas Américas, por exemplo, as estrelas não eram só pontos de luz. Elas tinham vida, personalidade. Para os astecas, eram filhas do deus principal do céu.
Já para os incas, elas faziam parte da corte da lua. Duas visões completamente diferentes, olhando para o mesmo céu. Que coisa poética, né? Essa crença do povo Yakulto, da Sibéria, é linda demais. Eles não viam as estrelas como objetos, mas como se fossem frestas, aberturas que deixavam o ar circular entre as várias camadas do céu. Eram literalmente janelas para outros mundos. Isso aqui é muito forte. Para o povo Pawnee, a estrela da manhã era o centro de tudo. Ela era a própria encarnação do renascimento. Ver aquela estrela surgindo no horizonte, toda vermelha por causa do sol nascente, era como receber o presente da vida enviado diretamente pelo Criador. Tá, mas e aí? Depois dessa viagem toda pela história, pela geometria, pela mitologia, o que isso tem a ver com a gente hoje? A verdade é que esses significados tão antigos, na verdade, nunca foram embora. Para fechar, um exemplo perfeito disso é o tarô. A carta da estrela geralmente aparece depois de cartas de crise, de destruição. E o que ela significa? Esperança, inspiração, aquela sensação de se reconectar com uma energia maior para começar de novo. É exatamente o mesmo símbolo da luz na escuridão, vivo e pulsando até hoje. Da marca no tênis ao pilar que segura o mundo. Do guia dos navegantes à esperança no tarô. A estrela sempre foi um espelho dos nossos maiores ideais. Então, a pergunta que fica é: da próxima vez que a gente olhar para o céu à noite, que significado essa luz tão antiga vai ter?